Olá, sou Malu Monteiro, CEO aqui do Instituto Zen. Nós oferecemos a pós-graduação em psicologia transpessoal há 27 anos, sempre certificando de acordo com as diretrizes do MEC e oferecemos outras formações, entre elas a mentoria e supervisão de casos clínicos. Hoje eu trago uma pessoa muito especial para conversar com a gente e falar sobre a sua experiência, sua vivência de transição de carreira, e depois, que é a Ana Silva. A Ana viveu essa experiência de transição de carreira e depois veio para a pós-graduação e hoje está na mentoria e supervisão de casos clínicos. Ana, gratidão por você estar aqui. Vai falar para a gente sobre essa experiência que muitas pessoas vivem e que é muito desafiadora também, né, Ana? Existem muitos desafios internos e também externos. Ana, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Malu. Obrigada a todos que assistem aí, acompanham o Instituto Zen. Da transição de carreira, né? O quanto é desafiador, mas o quanto ela se mostra necessária, assim, em alguns momentos da vida e para algumas pessoas também, né? Então, no meu caso, eu passei 20 anos na aviação, e quando chegou num determinado momento eu sentia que ali já não era mais o meu lugar, né? Então eu aproveitei muito, eu viajei bastante, eu conheci muita coisa, mas quando chegou ali por volta de 2020, realmente eu senti que eu precisava estar mais presente fisicamente todos os dias com o meu filho, que, né, naquele momento tinha 5 anos de idade. E eu era comissária de bordo, então só fazia voos internacionais e passava dias fora de casa, né? Então, quando veio a pandemia ali, eu senti que era o momento de eu estar mais em casa. Passei pela experiência de estar em casa, né, quando tudo parou, e aí eu falei, é esse o momento. É isso que eu quero, é isso que o meu corpo tá pedindo nesse momento, né? Mas tinha uma questão. Eu não me preparei emocionalmente naquele momento para uma transição de carreira. E eu acredito que aqui seja uma grande chave, né? Um grande ponto, porque as pessoas, algumas se preparam financeiramente, outras se preparam de uma forma técnica, né, adquirindo um outro conhecimento, mas emocionalmente nem sempre se preparam para essa transição. E foi justamente nessa parte emocional que me chamou para as terapias, porque foi quando eu me vi em casa e vivendo uma vida completamente diferente do que eu tinha na aviação, que os conteúdos internos começaram a aflorar mais. E eu fui recorrer realmente à parte terapêutica, né? E nessa busca eu me encantei pelo universo terapêutico, né? Eu falei, bom, isso está causando uma transformação tão grande em mim e eu quero fazer isso também. Então eu comecei a fazer formações, né, dentro desta área da terapia, né? Então eu fiz várias formações, porém eram formações curtas, né? Intervenções terapêuticas breves, né? E ao longo de 3 anos eu fui fazendo cursos pontuais que me habilitavam sim para uma intervenção terapêutica, mas não me preparavam tecnicamente para conduzir processos terapêuticos. E foi aí onde eu comecei a sentir que aquela forma de atuar, ela já não cabia dentro do que eu acreditava que podia oferecer
dentro dos valores que até então eu fui conhecendo, né, em mim mesma, os meus valores. E aí eu senti a necessidade de dar um passo a mais, né, de buscar por uma graduação, uma formação, uma especialização mesmo, que me preparasse de forma mais profunda para conduzir processos terapêuticos, né? Onde eu pudesse estar com o meu cliente, oferecer para ele algo que não fosse de uma única sessão, porque eu sempre acreditei o seguinte: as intervenções dentro das técnicas que eu tinha aprendido, elas funcionavam sim, traziam um alívio, mas dali um pouco mais eu me deparava com outra camada. E é como se eu nunca tivesse olhado para aquilo. Era como se eu sempre voltasse num ponto zero, né? E aí eu fui percebendo que se eu passasse por um processo, então isso seria mais fácil de sustentar, seria mais sustentável. E quando eu percebi isso em mim, e de fato busquei por um processo terapêutico, eu acordei, falei, é isso que falta na minha atuação como terapeuta, né? Algo que me habilite a conduzir processos terapêuticos. É exatamente isso que eu quero conduzir e trabalhar, passar para os meus clientes. E foi assim que o Instituto Zen chegou na minha vida, né? A pós-graduação em psicologia transpessoal. Porque aí sim, essa especialização, ela me trouxe conhecimento. Então, ela me trouxe a habilitação técnica, teórica e prática também, diante da possibilidade da mentoria, né? Então, veja que da mesma forma que para você se estabelecer profissionalmente, um processo é importante para ajudar e contribuir na cura do outro, não tem como ser diferente, né? Então, a psicologia transpessoal do Zen me trouxe essa capacidade, sabe, de conduzir processos, né, e diante das várias ferramentas que são oferecidas. Como que foi para você adquirir tantas ferramentas? Porque você já tinha várias formações, então ela vem e ela agrega na sua carreira, né? E sobre a certificação, como que você se sentiu sobre isso? Então, primeiro, falando um pouquinho sobre a importância, né, de você trazer o conhecimento e o que a transpessoal traz, né, da parte espiritualista, né, emocional e também científica, né, toda essa parte acadêmica, porque o embasamento, né, a forma de você conduzir ali sessões, né, com o seu cliente ou com o seu paciente, né, as pessoas, os psicólogos, né, também, o quanto que é importante você agregar todos os conhecimentos, né? O próprio conceito sistêmico traz isso. Quanto é importante nós integrarmos, né? E com relação às ferramentas que a gente adquire durante a formação, né, da pós-graduação do Zen, eu passei por uma consultoria de imagem, né, recentemente, onde a pessoa que dá essa consultoria também foi aluna do curso, né, da psicologia transpessoal e Zen. E o quanto que ela utilizou uma das ferramentas, essa pessoa, ela agregou esse conhecimento nessa consultoria, e o quanto isso foi valioso para mim, enquanto cliente dela,
né? Pelo fato de eu me conhecer. Então veja, um módulo que nós temos dentro da formação e assim, cara, é uma ferramenta incrível e de extrema profundidade, né? E a gente tem essa oportunidade de estudar isso dentro da formação e é algo que eu jamais imaginei que pudesse estar dentro dessa pós-graduação, né? E hoje eu também integro esse conhecimento dentro da minha mentoria e dentro da mesma especialização também algo que você pode utilizar não de forma terapêutica, mas dentro de uma consultoria de imagem, por exemplo. Então, assim, o quanto que é abrangente tudo que a gente aprende ali. Então a gente fala de mandalas. A mandala ela pode não ressoar comigo como ferramenta para eu utilizar, mas o conhecimento, né, que eu adquiro sobre aquilo me capacita em algum momento dentro de com um determinado cliente que ele pode ser mais visual, ele pode ser mais artístico. Então, como que ele pode desenvolver mais e organizar melhor as ideias dele? Desenhando. A gente teve as mandalas, a gente teve a arte terapia, né? A escrita terapêutica. Meu Deus, essa ferramenta que assim eu nunca imaginei antes de fazer a especialização que isso fosse uma técnica terapêutica. Sabe? E o quanto que foi, como isso foi trazido pra gente durante a especialização da escrita terapêutica, quanto isso é importante. Porque as pessoas nem sempre conseguem verbalizar, mas quando elas param para escrever, nossa, ali é a oportunidade que elas têm de colocar todos os pensamentos dela, né, no momento que é só dela. É lindo. Então, o que eu posso falar das ferramentas aqui talvez você não utilize todas as ferramentas, porque realmente a gente adquire muito conhecimento ao longo da formação, né? Mas certamente em um momento ou outro você vai lembrar, isso aqui eu vi lá na especialização da transpessoal do Zen. Nossa, talvez isso aqui se aplica nesse momento, né? Então a importância que tem, né? Eu vejo assim, que todo conhecimento ele é válido, mas quando se fala em se tornar um profissional qualificado, com profundidade, né, e que passe credibilidade, a instituição a instituição que você escolhe para fazer a sua formação, ela é de importância, sim, né? Então, a minha escolha, eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz de ter feito a psicologia transpessoal no Instituto Zen, né? Porque você ter acesso a conhecimento, ter aula com tantos mestres que trazem ali o conhecimento, a sua sabedoria, que compartilham suas experiências, né? As práticas que a gente faz. Então, tudo isso dentro de uma instituição reconhecida pelo MEC, a gente sabe também que você ter uma formação embasada, né, certificada por uma instituição que é o que regulamenta a educação, né, no país, quanto isso faz diferença. Mas você falou sobre as práticas. Então, a nossa formação, nós poderíamos sim fazer uma formação gravada, né, com as aulas gravadas e tudo mais, mas ela é interativa, exatamente essa escolha para respeitar os pilares da transpessoal, que além de teorizar, ela também é vivenciar, no entendimento de que é a partir desse vivenciar
e que nós compartilhamos com o grupo, a partir do momento em que nós compartilhamos, nós já estamos integrando coisas que só ali sozinha não tínhamos totalmente, mas também ao ouvir o outro, né, essa sincronicidade em estar junto, muitas vezes a elaboração do outro faz com que eu elabore a minha própria experiência e me expanda. Então, quando eu vou replicar esse conhecimento, essa técnica, né, nos meus trabalhos, eu tenho uma visão mais abrangente do quanto ela alcança, né, da sua alcançabilidade, mas também dos diferentes lugares que acessa dentro da pessoa. Então, fala um pouquinho como que foi essa experiência de estar junto com as práticas e com as vivências. Essa foi uma das coisas que mais me surpreendeu, uh, nesse sentido assim de integração. Esses encontros ao vivo é isso que te dá essa sensação de, sabe, de você estar participando de fato. Ele te traz para uma realidade. Então, foi para mim assim, foi muito profundo, foi muito interessante. Pessoas que do mundo todo, né? Uma das minhas colegas mora, acho que, não sei se é na Califórnia. Você poder estar num grupo onde você lida com outras culturas, com outras formas de pensar e interagir com essas pessoas, né? E com os professores, então você está ao vivo com eles. Você tem uma dúvida, porque tudo bem, você até pode escrever lá uma dúvida, né, num curso gravado e mandar, mas você interagir é diferente. Então, sabe, você tá ali no calor do momento. E eu acho que isso é o que a pós trouxe muito, o calor do momento. Em alguns módulos, você é conduzido por vivências, né? Então você se emociona, você conta sua história, você compartilha o que você sente, e tudo isso é importante, eu acho que agrega muito. Então foi bastante importante para mim essa experiência de estar o presencial virtual. Acho que é isso, assim, eu me senti presente estando na minha casa do lado de cada computador. Foi isso. Esse plus de ser interativo, ao vivo, vivencial, mas também que as aulas ficam gravadas também é muito bom, porque a vida também é cheia de imprevistos, né, Ana? E numa modalidade, quando nós tínhamos ela presencial, bom, passou o módulo, não tem como o que fazer, né? Você não pôde participar da aula, a aula foi oferecida, mas quando se é nesse formato, vai lá, assiste a aula, pode assistir, acessar, né? Tem um acesso aí ilimitado durante o curso, então acredito, eu considero isso um plus, assim, um bônus. Ana, para a gente finalizar esse momento, e eu sou muito grata por você estar aqui compartilhando tudo isso com a gente, né? Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, elas se reconheceram nesse lugar, né, da transição de carreira, da profissional que está faltando esse embasamento, ter esse conhecimento para conseguir ampliar, abrir novas portas dentro da carreira, né, ter um outro olhar, enfim, uma outra força também, né, energética mesmo para dar esses passos. Então, o que que você fala, qual é a mensagem que você passa para as pessoas que estão chegando, que estão assistindo aqui, porque elas estão pensando, será que eu faço? Será que vale a pena esse investimento? Qual é a mensagem que você transmite para elas, tanto da pós, e agora você também está ali na mentoria, no início da mentoria, né? Mas também fala só um pouquinho sobre isso, por gentileza. Primeiro que eu acredito o seguinte, independente da pessoa, se ela vai decidir atuar na área ou não, o que que eu digo, né, sobre a psicologia transpessoal? Que não se trata só de uma formação, né, não se trata só de uma especialização ali acadêmica, tá?
Mas lembra do que a gente falou lá atrás, do emocional, né? Que às vezes a gente, na transição de carreira, a gente não olha para o emocional. Pois bem, a psicologia transpessoal, ela é esta ferramenta, ela é esse conhecimento que atua, que trabalha, que te faz olhar também para a sua parte emocional. Então, todo conhecimento que você adquire dentro da especialização, ele contribui para que você se desenvolva emocionalmente. Né? Então, eu já parto desse princípio, que esse próprio braço da psicologia, né, é um braço que contribui já com o processo. Por si só, ele já é grandioso. Né? Quando você escolhe esse lugar onde há escuta, né? Eu acho que isso também é interessante aqui, importante ser dito, né? Então, existe a escuta durante as aulas, existe todo o conhecimento, embasamento, habilitação desses mestres, né, para conduzir essa pós-graduação da psicologia transpessoal do Zen, o suporte, tá? Porque não é só dentro da sala de aula, né? Mas existe também uma equipe que cuida da gente fora da aula, né? E sempre com a resposta ali pronta, né? Sempre com um retorno rápido, sempre com uma atenção, olhando pra gente como aluno, como ser, né? Como a totalidade que nós temos. Então, acho que isso é muito importante. Então, eu me senti muito acolhida desde o primeiro momento, desde o primeiro contato. E todas as minhas necessidades, e aqui eu vou dizer com toda clareza, todas as minhas necessidades, tá? Completamente. No que diz respeito a uma formação, foram atendidas dentro do Instituto Zen. Então, eu sou muito grata. Então, se você Né? busca isso, busca sua expansão pessoal e profissional, não tenha dúvidas. Esse aqui é um caminho validado por milhares de pessoas e profissionais. Então, Ana, gratidão, gratidão pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu amor. Eu que Gratidão a agradeço, você. Malu. Agradeço a escuta de sempre, o carinho e a oportunidade. É um prazer sempre.